Bem-vindos então a essa série de aulas que nós teremos, aulas sobre os pensamentos evolutivos que permeiam a humanidade há muito tempo. É importante a gente ter ideia que o pensamento evolutivo é importante para a humanidade porque lhe permite entender melhor a si mesma, pela inferência de suas origens e também dos demais seres vivos, algo fundamental para um desenvolvimento sustentável. É importante pensar também que quando a gente olha para o passado, a gente pode planejar melhor as estratégias futuras. Nessa que é a primeira de 2 aulas sobre o assunto, prepare seu caderno e seu lápis para fazer anotações, especialmente na resolução dos problemas. O material que você produzir será indispensável na sala de aula. Tenha em mãos lápis ou caneta, o caderno de biologia, e use também seu senso crítico e investigativo. O começo, então, é uma parte da história da humanidade que nós vamos abordar, onde ainda não se pensava muito em evolução. A evolução é relativamente recente na história da humanidade. Esse tipo de pensamento tem pouco mais de 200 anos. Antes disso, não se acreditava que as espécies poderiam se transformar. Isso é o que nós chamamos de fixismo. O oposto ao evolucionismo é o fixismo, o qual está fortemente ligado com o essencialismo. E quando a gente fala em essencialismo, é importante que nós tenhamos em mente que estamos falando de espécies como grupo de indivíduos que compartilham uma essência, algo que a define, talvez até difícil de definir. Peguemos, por exemplo, esses cogumelos ao lado. Essa espécie, então, vamos supor que tem o nome de cogosmelos, um nome bastante sugestivo, teria então esse chapeuzinho, nesse formato arredondado, comum a todas elas, e essa seria a essência da espécie. Não importa onde elas tenham surgido, em que circunstâncias ou quais são os seus pais. Esse, então, é um tipo de pensamento que vai em direção ao essencialismo. Está muito ligado ao fixismo também, porque não permite muito a ideia de evolução, nem de transformação ao longo do tempo. Criacionismo é muitas vezes relacionado com esses dois, e ele refere-se a um criador, não a um processo, no entanto. O problema é que, como quase todos os fixistas atuais são criacionistas, criou-se uma animosidade, um certo conflito entre os evolucionistas e os fixistas, por conta de muitos criacionistas atualmente serem fixistas. Mas percebam então que aqui, quando a gente fala em criacionismo, a gente está falando na presença de um criador, não no processo em si. E é bom a gente falar que, ou pelo menos pensar a respeito, o criacionismo, a despeito do seu mérito, não é uma teoria científica. Não importa se é correto, errado ou bom, simplesmente não tem lugar na ciência. O criacionismo não vem de hipóteses testáveis nem de conclusões experimentais. Não tem evidências. Ou seja, na ciência não deve haver espaço para esse tipo de ponderação. Comecemos então interpretando um cientista. Como se fosse ele, nós pensaremos e veremos os dados da época então. Esse ao qual nos referimos aqui é Linneu, um dos mais célebres taxonomistas, um dos mais célebres naturalistas do século XVIII. Consideremos os seguintes dados, então, que Linneu estaria explorando nessa época, 1758 mais ou menos. Para que os pés de tulipa, que aqui aparecem, floresçam bem, sabe-se que a temperatura média não pode passar de 5 graus Celsius durante um trimestre do ano. A segunda informação é que em Amsterdã, em 1758, a temperatura média do trimestre mais frio foi de 6,3 graus Celsius. A questão problema, então, é a seguinte, e você terá o desafio de propor uma hipótese para isso, não é? A questão problema é essa. Qual foi a porcentagem de tulipas que floresceu em Amsterdã no ano de 1758, considerando esses dados? Justifique a sua afirmação.
Supondo que você está envolvido agora no processo de criação de um argumento, lembre-se que os argumentos científicos podem ser muito sofisticados. Mas antes de aprimorá-los, vamos lembrar sua estrutura básica. Um argumento é interessante que seja composto de dados. E os dados, nesse caso, estão descritos na seção Dados, que você recebeu há um slide atrás. Use apenas os relevantes para o seu argumento. Alguns dados eles não vêm ao caso, portanto você pode descartá-los. A conclusão é a resposta à questão problema. E a justificativa é a teoria que torna a afirmação verdadeira. Nesse caso, já podemos adiantar que trata-se do fixismo. Vamos então rumo à primeira teoria evolutiva. Essas primeiras ideias evolutivas vieram já no século XIX, sobretudo com Jean-Baptiste Lamarck e com Erasmus Darwin, avô do Charles Darwin. Essa teoria é chamada de transformacionismo ou então de lamarckismo. Vamos nos ater então à ideia de transformação proposta por esse célebre cientista Lamarck, principalmente. Dados e evidências foram usadas a favor desse novo modelo de pensamento. Por exemplo, os fósseis. Os fósseis evidenciavam que espécies inteiras, e não só indivíduos, podem morrer. Como exemplos, tínhamos alguns dinossauros. Outro dado interessante é o dinamismo geológico. A Terra muda e as espécies precisam se adaptar para não perecerem. Essa era a visão da época. A extinção só seria fruto de catástrofes, mudanças imediatas. Por exemplo, o planeta resfriou e as espécies animais foram se tornando mais peludas, como os mamutes, para fugir à extinção. Outro dado usado pelos transformacionistas é a presença de órgãos vestigiais. Como exemplo, temos os presunhos dos cães e os 4 dedos dos porcos e outros animais de fazenda. Antes de continuar, os presunhos são aqueles quintos dedos que pendem das patas dianteiras dos cães, não é? E ainda podemos pensar nos ossos das pernas em algumas serpentes, como as jiboias. Outra evidência seria a aclimatação. Além da musculatura em trabalhos braçais, temos o aumento do número de hemácias em quem passou a viver nas altitudes, por exemplo. Então, de repente, alguém vai viver em uma região longe do mar, por exemplo, sobre uma montanha, e conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai tendo maior número de hemácias, sendo capaz de resistir mais tempo antes de perder o fôlego. Uma outra evidência é a herança. Por exemplo, nos traços faciais dos pais, nós percebemos grande semelhança com seus filhos. A teoria, então, transformacionista, a teoria que envolve Lamarck, e inclusive o avô do Darwin, tem alguns pontos-chave que nós passaremos por eles agora. As duas leis mais atribuídas a Lamarck foram só apropriadas de outros pensadores. Outros já as tinham pensado no passado. A primeira delas, do uso e desuso, que diz que as estruturas mais usadas no corpo serão reforçadas na prole, ou seja, na descendência. As menos usadas, porém, tenderão a desaparecer. E a segunda é a transmissão dos caracteres adquiridos. As alterações sofridas pelos corpos dos pais podem ser passados à próxima geração. Aquelas estruturas que foram as mais exigidas pelo ambiente são reforçadas e transmitidas aos filhotes. Por outro lado, aquelas menos exigidas pelo ambiente vão sumindo aos poucos e não são passadas às próximas gerações. Entretanto, 2 pesquisadores já no século XX perceberam que essas duas iniciais não foram as ideias principais de Lamarck. Elas já existiam, como nós vimos agora há pouco. Entretanto, 2 outras são marcas características do pensamento transformacionista de Lamarck. A primeira seria a força da complexidade, então.
E ela enuncia que as estruturas biológicas tendem a ir se organizando de formas cada vez mais complexas, de forma cada vez mais intrincada. Portanto, os organismos com essa ideia vão se tornando mais complexos com o passar do tempo. Vão de estruturas mais simples para estruturas mais intrincadas e complicadas. E essa segunda contribuição fundamental de Lamarck para a teoria transformacionista é a força adaptativa. Segundo ela, o uso e o desuso das estruturas do corpo faz as espécies ficarem progressivamente mais adaptadas ao ambiente. Por isso, as espécies tendem a se especializar muito nos seus respectivos ambientes. A ideia mais ou menos é essa. Conforme mais tempo se passa, essas espécies vão reforçando algumas das suas características que favorecem sua sobrevivência. Consequentemente, elas vão ficando cada vez mais especializadas naqueles ambientes, tendendo, claro, a uma forma ideal que a gente vê representada nessa imagem aqui em cima. Interpretando o cientista, agora assumindo o papel de Lamarck. Então, vamos nos colocar no papel dele. Considerando os seguintes dados, então. Imagine que dentistas notaram que os dentes mais cariados nos adultos do Porto, em Portugal, no ano de 1809, eram os terceiros molares, aqueles chamados dentes do siso, não é? Suponhamos que 70% das pessoas tinham nos cariados antes dos 30 anos. Uma outra informação é que cerca de 20% da população dessa cidade não possui os dentes do siso. Como todos os outros, nascem sem eles, mas ao longo de toda a vida esses dentes não afloram. Eles ficam sob a gengiva, não chegam sequer a despontar. E algumas pessoas não têm mesmo na arcada dentária esses dentes. A terceira informação é que os terceiros molares, os dentes do siso, são pouco usados na mastigação e sua limpeza é difícil de ser feita. A questão problema, então, para a qual você pensará numa hipótese é a seguinte. Passadas 2 gerações, mais ou menos 50 anos no caso humano, a proporção da população que deverá não desenvolver os dentes do siso deve aumentar, diminuir ou permanecer a mesma. Lembrando que era de 20% a proporção de pessoas que não tinha esse dente. Então, essa taxa deve aumentar, diminuir ou permanecer. Justifique. Tendo visto, então, essas 2 questões problema principalmente, leve suas anotações para a sala. Durante a discussão na aula, seu professor lhe trará novas evidências para que conclua sobre a adequação de cada uma das teorias estudadas. Principalmente nós vimos 2 até agora. A fixista e a transformacionista, já uma postura evolutiva, principalmente essas. Tire suas dúvidas na sala de aula. A terceira, então, que foi mencionada agora há pouco, é uma postura evolucionista por meio da seleção natural, e essa ficará para a nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima.